Eu vou fazer um portfólio que ele seja simples para você que nunca mexeu conseguir mexer, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa aqui que eu vou fazer, eu vou começar criando pela web, tá? E depois a gente passa pro mobile. Contrariando todas as normas de mobile first. Mas eu vou seguir dessa forma porque eu acho que pode ser uma didática um pouco mais interessante, tá bom? Então vamos lá. Vou começar aqui com um modelo de 1300 de tamanho. Isso aqui representa o tamanho da tela, tá, gente? Então a gente tem aqui já algumas configurações, né, que ele já meio que preseta. Então o que a gente tem aqui? A gente tem o tamanho, da largura e da altura. Aqui a gente tem se o ajuste vai ser responsivo ou não. A gente não vai colocar responsivo por enquanto, porque a gente não vai ter variação de tela. E o que a gente tiver, a gente vai ter que trabalhar em um board separado. Aqui é o preenchimento, né, do fundo. Então se eu colocasse assim, ele não teria fundo. Se eu coloco aqui, ele meio que seta um fundo específico. Então isso aqui a gente vai deixar branco por enquanto. Aqui é a grade do layout. A grade é a grid, né? Então eu venho aqui e aí seleciono, ele já vem com um padrãozinho de 12 grids, com gutter definido. A gente vai usar esse padrão aqui mesmo por enquanto, porque é um padrão assim que eu acho bom e facilita um pouco. Vai ter um pouquinho de barulho de sirene, eu acho, mas alguns barulhos vão acontecer, tá, gente? Eu estou usando a lapela aqui para tentar melhorar o máximo possível o som, mas nem sempre vai ser possível. E aqui as outras variações, né, de board, mas por enquanto a gente vai ficar nesse aqui mesmo. Então vamos seguir. A primeira coisa que a gente vai fazer é o header do nosso site. Então eu não vou trabalhar com marca, eu não vou trabalhar com nada, eu vou botar só o meu nome mesmo e é isso aí. Então vamos lá. Eu vou criar aqui um tamanhinho. A gente vai usar aquela regra de 8 pontos, né? Para quem não sabe o que é a regra de 8 pontos, é basicamente uma medida que a gente usa para meio que transformar o nosso padrão, né, de espaçamentos de uma forma um pouco mais como é que é? Não é linear a palavra que eu quero falar, mais consistente, né? Então ele mantém padrões de tamanhos específicos, que é o seguinte, por exemplo, eu quero dar um espaçamento, digamos, do meu header para, sei lá, um cardzinho que eu tenha criado aqui. Então, o quanto é esse espaçamento entre esse e esse cara aqui? Tem gente que vem aqui e faz no shift, né? Aí ele vai em 10 e 10. Mas a gente tem esse modelo, né, que a gente vai por múltiplos de 8. Então, o que eu faria aqui? Quanto seria esse gap, né, que estaria aqui? Então, a gente pode gerar alguns espacinhos. Como é que funciona esse cálculo, tá? Então, digamos que eu tenha a minha altura de 8, certo? Esse é meu primeiro elemento aqui, que eu tenho um 8 de largura. Eu vou até colocar ele em vermelhinho aqui, só para a gente conseguir identificar ele com mais tranquilidade. Então, eu venho aqui, colocar uma opacidade, tá? Só coloquei uma opacidade aqui. Eu vou até tirar a grid aqui para não atrapalhar a gente. Então, isso aqui é como se eu tivesse um distanciamento de 8 pixels de altura, certo? Então aí tá pouco, né? Então como é que a gente faria para aumentar esse tamanho? Então a gente faria o seguinte, 8 vezes 1 igual a 8, então vem aqui, 8 vezes 2 igual a 16. Então, ainda estou achando pequeno, aí eu venho aqui, 8 vezes 3, quanto é que é? 24. Vocês viram que legal que eu consigo fazer a conta diretamente aqui? Ele reconhece cálculos matemáticos. Então 24 ainda está pouco. Então vem aqui, 8 vezes 4, 32. Está pouco ainda. 8 vezes 5. E assim você vai conseguindo fazer, né? Então vamos botar aqui um tamanho que a gente ache, sei lá, 8 vezes 8. Aí seria um espaçamento de 64. Espaçamento de 64, olha, já é um espaçamento que eu acho que tá legal. Então, ó, eu poderia colocar aqui, basicamente em todos os meus cards, um espaçamento de seções, né? Espaçamento de 64 entre eles. Então, isso aí você conseguiria gerar esse padrão.
Existe uma parada que a gente vai colocar no nosso Design System, que são exatamente esses nossos espaçamentos, né? No caso, esse aqui a gente poderia chamar como se fosse um spacing stack, mais ou menos, porque ele é o espaçamento, né, vertical. Então a gente usa para dar o ritmo vertical da nossa navegação. Então eu poderia, sei lá, se eu ainda acho que esse aqui está pequeno, eu venho aqui, aí eu crio um cardzinho, né, vou botar aqui um de 8, aí faço um 8 vezes 10, que aí já seria um tamanho legal, né, e aí 80. 80 eu considero que seja um tamanho bacana, assim, né, para um espaçamento. Então poderia estar usando aqui de fato um espaçamento aqui de 8 aqui assim, né, nesse card. Mas aí, o que eu estou querendo chegar aqui? Qual seria o tamanho do nosso menu aqui em cima? A gente vai fazer ele também medido a partir dessa regra, né, de 8 pontos. Então aqui, ó, 80 é um tamanho bom para o nosso menu? Não sei. Vamos ver aqui quanto é que ficaria com 8 vezes 12. 96. Aí já fica um pouquinho maiorzinho, que eu acho que é um tamanho bom. Então vamos botar aqui, ó, 96. Então, 96, beleza, já tenho aqui a minha largura. A largura eu posso colocar ela completa, certo? E agora, a gente pode decidir aqui no layout, aqui, ó, a nossa grid ela estaria aqui. Só que qual seria o espaçamento interno, né, que a gente colocaria as coisas aqui dentro do nosso header? Então aí a gente pode usar de novo a nossa regrinha do 8 pontos, só que de uma forma diferente. A gente usaria o Space Inset, que é o espaçamento interno, né? Então a gente faria da seguinte forma. Só que o Space Inset ele é feito basicamente com o mesmo tamanho de padding. O padding é um espaçamento interno, então o espaçamento interno seria igual em todas as pontas. Então como a gente faria isso? Eu vou vir aqui, aí eu vou, digamos que eu coloque, eu vou criar aqui por fora, só para facilitar um pouquinho. Altura 8. Então eu venho aqui, eu vou colocar de novo a minha corzinha vermelha, só para questão de identificação, tá? Da gente achar fácil. Deixa eu até copiar isso aqui. Que se eu clicar aqui, ó, Ctrl C, e eu venho aqui e ponho o Command Shift V, e ele cola a aparência, então ele já tem um tamanho aqui legal. Eu vou até tirar essa borda, porque eu não quero essa borda agora, mas eu vou usar aqui uma régua dessa aqui só para eu me orientar. Então eu vou tirar aqui essa grid por enquanto. Então eu vou vir aqui, ó. Coloquei aqui. Deixa eu só fazer o Space Inset antes. Aqui. Isso aqui eu tô colocando igual nas 8, botando 8 em cada ponta, tá, gente? Então, ó, esse aqui teoricamente seria o meu Space Inset, que eu tenho uma largura, né, de um pad, né, de 8 pixels em cada borda, né? É o suficiente para mim? Não sei. Vamos testar? Então, vou dar um Command G aqui, só para eu grupar esse elemento. Então, como vocês podem ver aqui, eu estou aqui. E eu vou colocar aqui, ó, Space Inset, certo? Só para marcar ali e a gente colocar aqui para ver se é o suficiente. E aí eu vou até fazer o seguinte, eu vou abrir agora de novo a minha grid, aí eu vou colocar aqui só para fim de teste e vou puxar aqui, ó. Então beleza, tirei minha grid de novo. Esse aqui é um tamanho tranquilo, que eu acho de um padding. Acho que pode aumentar um pouquinho. E aí como é que eu faria, de novo isso aqui, aí 8 vezes 2 igual a 16. Então vem aqui, eu copio, ó. Aí eu vou botar em todas as pontas, de novo, botar aqui a altura 16. E aí eu só vou ajustar agora o meu tamanho, né? Porque ele caiu para fora aqui, então, ó. Aí deixa eu só ajustar aqui para ele ficar direitinho. Calma aí. Aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl mais aqui só para eu conseguir enxergar ele. Beleza. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui nesse cara. Joguei para cá. E aí eu vou ver aqui na minha grade de novo. Assim, acho que agora eu prefiro, tá, gente? Um pad um pouquinho maior para ter um respiro visual.
Beleza. Aí a minha grade, né, ela ficaria aqui, o início dela. Eu vou marcar aqui só pra gente não ficar olhando a grade o tempo todo, só pra gente saber o início e o final. Então tá aqui, ó. Beleza. Então aqui eu tenho o meu Space Inset meio que setando ali a altura, né? Altura e largura. Então eu vou colocar aqui o nome, né, da minha marca, se você já tiver aí, você pode colocar. Deixa eu ver qual que eu vou colocar, a fonte. Será que eu coloco o Roboto mesmo? Eu acho que eu vou usar Roboto mesmo, só para a gente fazer esse portfólio aqui. Então eu vou botar aqui, ó, Gabriel Sicuro. Esse vai ser o nome do meu portfólio. Então eu vou colocar ele aqui grudadinho no meu header, né? E aí vou colocar aqui o Roboto, né, que eu não tinha colocado. Vou colocar como uma fonte bold. Ainda não defini a cor, né, que eu vou usar, mas eu costumo usar bastante essa cor aqui. Eu gosto bastante dela, então vou usar ela aqui para usar como meu header. E aí, agora a gente vai criar os nossos itens de menu, né? O que eu vou ter no menu do meu site? Então vamos lá. No menu do meu site eu acho que eu vou ter... Deixa eu ver. Eu vou ter aqui quem sou? Não sei. Vou botar trabalhos que eu tenha feito, né? Vou colocar contato, obviamente, né, para a pessoa conseguir entrar em contato comigo. Vou colocar posts, né? Na verdade, botar artigos, né? Que aí artigos que eu possa estar escrevendo aí. E eu acho que é isso. Eu vou colocar isso aqui por enquanto. E aí aqui a gente tem o nosso spacing line, né? Que é o ritmo horizontal que a gente vai fazer aqui para o nosso texto. Eu vou usar basicamente a mesma regra, sabe? Vou botar aqui, ó, largura 8. Aí 8 vezes... Aí eu vou botar aqui 8 vezes 3, que aí vai dar 24. 24 talvez seja um espaço tranquilo, né? Pra gente estar usando aqui. Eu vou até botar aqui vou copiar a aparência. Pegar aqui, ó, copiar. Opa, calma aí. Vou botar aqui copiar. Colar a aparência. Vou estar atacando aqui, ó. E aí esse cara aqui é o que vai fazer a minha separação, né, horizontal. Então eu tenho aqui 24. Então não necessariamente eu preciso ter isso aqui presente. É só eu colocar assim, ó, 24, 24. E aí eu vou definir o tamanho da minha fonte. O tamanho da minha fonte eu defino igualzinho a regra de 8 pontos. Então eu vou colocar aqui 16. Aqui eu estou com quanto o tamanho? Eu estou com 20. Eu vou botar 24 aqui. Aí aqui eu vou colocar 16, certo? Que é o tamanho da fonte do menu. Que eu acho que é um tamanho tranquilo. Eu vou colocar um regular, só para não ficar muito grandão. E aí eu vou colocar aqui no cantinho. Vou centralizar ao meio, certo? Aí aqui, o que eu teria que fazer, ó? Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, uma fontezinha que não seja preta, essa 4D, 4D. Beleza. Vou tirar fora aqui esse meu espaçamento, esse meu Space Inset aqui, porque eu não vou precisar dele agora. Vou arrancar também fora essas minhas grids, porque agora eu já sei onde que está o início e o fim. E aqui, agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar esse meu cara aqui. Eu vou colocar um shadowzinho nele, certo?
Aí aqui meio que eu já tenho um headerzinho. Acho que eu vou até fazer o seguinte, eu não vou colocar esse cara preto agora não. Eu vou vir aqui nas minhas cores, tá? Eu vou colocar essa minha cor aqui, eu vou colocar como se fosse... Eu não vou nem marcar os nomes ainda, os meus tokens, né? Depois eu faço os meus tokens. Só vou marcar as cores aqui e aí depois a gente organiza visualmente isso. Então, beleza. Deixa eu ver se eu vou colocar mais alguma coisa aqui no... Deixa eu ver como é que tá a sombra. Sombra 16, 3, 5, 6... Tá, aqui eu vou colocar 4 e aqui eu vou colocar 8, certo? Só pra gente seguir a nossa regrinha. Aqui tá 16, beleza. Talvez eu diminua um pouquinho isso aqui, coloque 8 de transparência. Isso aí, beleza. E aí aqui eu vou usar essa cor aqui por enquanto, não vou colocar o vermelho não. E aí vou setar aqui minha cor branquinha também. Então já tem essas 3 cores aí já pro meu portfólio, certo? E aqui agora eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar isso aqui num componente, certo? Então eu vou vir aqui, ele vai ser o meu componente de header. Então eu vou apertar o Command K ou eu vou clicar aqui em componente. Então eu vou usar aqui o Command K porque eu sou adepto dos nossos atalhos, né? Então beleza. Então aqui eu já tenho um estilo de fonte, né, que é o Roboto 16, eu vou até colocar aqui em estilo de caractere. Eu tenho esse meu estilo aqui 24, que eu poderia estar usando ele como um title posteriormente, não sei como eu vou usar ainda. E tem o meu componente aqui, que é o meu header. Então beleza. Aqui a gente já tem os nossos primeiros elementos aqui do header. E agora o que eu vou fazer? Eu vou criar mais um elemento do nosso site, né? Eu vou criar o quê? Deixa eu pensar. Eu vou criar um banner, talvez? Eu vou criar um section aqui, que eu vou chamar ele de banner, mas ele vai ser como se fosse uma apresentação minha. Então eu quero usar, talvez, será que essa cor ou essa? Eu vou usar essa daqui, ó. Vou usar essa da cor daqui. Aí deixa eu só tirar essa margem, essa borda que eu não quero. E vamos ver aqui como é que tá ficando. Quando eu clico... isso eu não expliquei. Quando eu clico em play, eu consigo meio que enxergar como ficaria o site, né? Então, ele tá ficando assim por enquanto, bem simplão. E aí a gente vai depois fazendo os nossos componentes. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho já esse estilo aqui, né? Que é o que a gente está usando aqui para logo. Eu tenho esse aqui, então a gente já está criando os nossos design tokens aqui também, né? De estilo, de caractere. E aqui é o nosso design tokens de cores, então a gente vai meio que já criando algum design system ali, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou passar uma parte 2 só para não ficar muito extenso, que já está em 20 minutos do nosso vídeo. Então vou pausar aqui, só para a gente continuar depois.